atrasar o Paulo aí com os compromissos dele. O Luciano e Saulo, vocês mandaram um e-mail lembrando o pessoal hoje de manhã, né? Já mandaram. Ok. Então, Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença, né, no Congresso de Produção Científica. É muito importante para nós, a própria tem um apreço muito grande pelo workshop. Foi uma ideia aí criada junto com você e a Luciana, por uma demanda do CNPq, que viu que a nossa iniciação científica não diferenciava do PIBT, então a gente precisou implementar o PIBT, essa é a segunda edição, e não só por isso, né, e por acreditar no empreendedorismo, na inovação, e por acreditar que a gente precisa fomentar isso na instituição. Não adianta ter as políticas, as resoluções, se a gente não falar, se a gente não plantar sementes, né, para realmente acontecer o empreendedorismo e inovação. E você tem sido, né, um grande semeador de sementes aí na nossa instituição e Brasil afora. Só pedir para alguém desligar o microfone, está dando acho que é você mesmo, Paulo, se puder desligar agora, só para dando um barulho. Ok. Então, pessoal, eu vou fazer a apresentação do professor Paulo, que é nosso colega, professor, nosso amigo. O professor Paulo Grangeiro, ele é professor associado do campus CCO em Divinópolis, professor associado 4. O professor Paulo realizou estágio sênior no MIT, nos Estados Unidos. Ele tem experiências, né, em programas de aceleração de startup, é cofundador de várias startups, ministra palestras e workshops sobre empreendedorismo e inovação, né, Brasil afora. É uma grande referência no país nessa área, além de ser a nossa referência aqui na instituição, sendo coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica da UFSJ, o NETEC, e foi coordenador também da incubadora de empresas Indetec de 2021 até o ano passado, até 2023. E também é coordenador da Câmara de Políticas Públicas da FAPEMIG, foi em 2020, desde 2022, 22, 23 e 24. Então, o Paulo, hoje, é a pessoa, sobre a minha avaliação, a pessoa mais preparada no Brasil para estar aqui hoje, né, falando com vocês sobre essa temática, que é muito cara para a própria e para a nossa instituição, de plantar, que seja 1, 2 professor que esteja aqui, aluno de iniciação científica, de inovação tecnológica, se a gente plantar uma semente, 2, 3, 4, a gente sente, né, que estamos deixando aí um legado importante. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e estamos aqui à disposição e vamos assistir sua palestra aqui. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor André Baldoni, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, estender esse cumprimento a toda a equipe própria, a Luciana, que está presente, pelo incansável trabalho que vocês têm à frente dessa pró-reitoria e também na organização desse 21º Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ. Para mim é uma motivação enorme estar aqui, poder compartilhar com vocês essa experiência e agradecer a oportunidade de trazer, né, num congresso de produção científica, um pouco do que é possível fazer com a ciência do ponto de vista de geração de produtos, processos e até serviços. Hoje, a gente tem que pensar que o conhecimento científico ele precisa também ser utilizado para resolver problemas da sociedade, problemas das pessoas, problemas do governo, e a inovação ela é o caminho para isso, porque nós precisamos buscar o desenvolvimento econômico, social e sustentável. A gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é para isso, então, que eu trouxe esse tema, como transformar a pesquisa de bancada em modelo de negócios, e eu vou começar provocando vocês, né, com uma reflexão. Será que nós somos um país inovador? Nós somos a 14ª potência do mundo em geração de conhecimento, ou seja, publicação de artigos da base de dados Web of Science. Mas nós somos somente a 50ª em inovação, segundo o Índice Global de Inovação.
Nós sabemos muito, mas nós não fazemos o que sabemos. Na verdade, nós não sabemos transformar conhecimento em riqueza. Se a gente comparar, por exemplo, a nossa posição em geração de artigos científicos, que é ótimo, a gente conseguiu essa posição, nós temos que manter e até melhorar. Nós somos o 14º do Brasil. Né? O Brasil é o 14º do mundo. E a Coreia do Sul é a 13ª. Ou seja, nós geramos quase a mesma quantidade de artigos científicos que são, né, publicados no Web of Science. Mas a Coreia do Sul é a 6ª em inovação. E nós, aqui embaixo, representamos, então, uma posição que não é uma posição de destaque, tamanha a economia que o Brasil tem. Nós precisamos mudar isso. O que seria uma das causas, né, dessa situação econômica que a gente tem e também de inovação? Pegando os escritórios que mais depositam patentes no Brasil, que estão nas universidades, os 10 primeiros maiores depositantes de patentes que nós temos no INPI, 70% é de universidade. As empresas contribuem somente com 30%. Pegando os que mais depositam entre as universidades, nós temos a Inova, da Unicamp, o CPIT, da UFMG, e a Alstom, da USP, elas têm em média 1.500 patentes. Mas vejam, nem 10% delas estão licenciadas. Nós estamos também engavetando as patentes. Acha que isso é pouco? Vejam o Bob Langer, que é o pesquisador de $1 bilhão. Ele é o engenheiro mais citado na história da humanidade. Ele tem mais de 1.400 artigos, mais de 1.300 patentes, 400 delas licenciadas. Ele tem quase a mesma quantidade de patente licenciada que a USP, a Unicamp e a UFMG juntas. Ele cofundou mais de 40 spin-offs acadêmicas. Ele é um pesquisador empreendedor. E a mais famosa empresa dele é a Moderna, a empresa que se destacou durante a pandemia, porque foi uma das que produziu e vem produzindo vacinas à base de RNA. Ele é um pesquisador do MIT, uma universidade que se destaca muito na transferência da tecnologia e no surgimento de novas empresas. Então, num contexto de universidade brasileira, a gente está muito acostumado a obter soluções e depois ir atrás de um problema. Nós precisamos fazer uma mudança de mindset, uma mudança de atitude para primeiro identificarmos os problemas que são necessidades das empresas, das pessoas, do governo, e aí sim propormos soluções. E é por isso que a universidade ela precisa também mudar a sua mentalidade para se tornar cada vez mais uma universidade empreendedora, que é o que acontece com as maiores universidades do mundo. A universidade empreendedora ela é caracterizada pelo conjunto de ações que se passam dentro do ambiente universitário, que levam à criação de novas empresas, mas também à transferência de tecnologia, porque a universidade ela gera o conhecimento, mas quem explora a tecnologia é a empresa, e também a geração de outras fontes de renda, como, por exemplo, prestação de serviços técnicos especializados, serviços comuns e até mesmo compartilhamento de laboratório, que são instrumentos que nós temos hoje publicados em resoluções da nossa instituição e que podem ser utilizados pelos nossos servidores. É uma interação universidade, empresa e governo que precisa ser estabelecida. São hélices de um motor que precisam se movimentar. E, claro, baseado numa pesquisa científica. É a partir do conhecimento é que nós teremos produtos mais inovadores, processos, serviços. Vou pegar para vocês um exemplo do MIT. Tive uma oportunidade de ficar 18 meses lá. E como o livro, né, Universidade e Ecossistemas de Empreendedorismo, do Paulo Lemos, ele traz informações bem interessantes de 2014 e 2015, que já tem 10 anos e que, naquele momento, 60 cursos de empreendedorismo eram oferecidos na instituição. Um programa de aceleração. Mais de 30 mil empresas fundadas por ex-alunos dessa instituição.
gerando quase 5 milhões, né, de empregos, com receitas que chegam até 2 trilhões de dólares. O que eles fazem no MIT? Eles têm disciplinas de empreendedorismo. Eles têm a disciplina como a Ignite 2009, onde, no primeiro ano da instituição, estudantes de diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, física, química, biologia, administração, economia, são misturados em times e eles passam 3 meses definindo um problema, por exemplo. E aí depois eles vão fazer prototipagem, vão obter provas de conceito para propor soluções inovadoras. E aí, outra disciplina também que é oferecida, e vocês podem fazer pela internet, inclusive, por EAD, é uma disciplina que chama 24 Passos para uma Startup de Sucesso, ou essa daqui que é a disciplina de Entrepreneurship, que é já disponível em livros. E os estudantes têm essa possibilidade, já durante a universidade, de ter o conhecimento de como seria uma modelagem de negócio, como montar um negócio. E aí eles participam da maior competição de empreendedorismo universitário do mundo, que dá um prêmio de 100 mil dólares para a equipe campeã. Essa equipe ganha muita visibilidade e praticamente ganha o mercado de tão seletivo que foi o processo. A universidade empreendedora, ela transforma o seu entorno. Se a gente pegar essa imagem de 1980, aérea, a gente pode ver que essa região aqui não tinha nada, era vazio. Aqui é a parte leste do MIT, aqui é o Charles River, que separa Cambridge, que é onde fica o MIT e Harvard, de Boston, que é essa parte aqui. Se a gente pegar a imagem aérea agora, o que a gente percebe? Essa aqui é a parte leste do MIT, olha como toda a área vazia, lá dos anos 80, foi ocupada por prédios. Aqui a gente tem o Charles River e aqui a gente tem Boston. Então eu pegava o metrô aqui, passava por essa ponte e descia aqui, na Kendall Square, que é o nome dessa estação de metrô. 2 estações depois, você chega em Harvard, por exemplo. Aí eu descia aqui, atravessava essa avenida, atravessava essa praça e chegava nesse prédio que era onde eu passei os 18 meses desenvolvendo a minha pesquisa. Ou seja, diariamente é uma convivência num ambiente formado por esse lado esquerdo aqui da imagem superior, 450 empresas. Então, você imagina, você está num campus universitário onde você atravessa a avenida e você depara com 450 empresas. 250 somente de biotecnologia. É o maior cluster do mundo de empresas produzindo medicamentos biológicos. É a maior quantidade de células em bioreatores produzindo proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais, para tratamento de diabetes, reumatismo, mácula degenerativa. Empresas como a Pfizer, a Moderna, a Novartis, a Biogen, a Genzyme, a Genentech, uma das primeiras empresas do mundo a produzir insulina recombinante. Associado à universidade, ao MIT. É tudo um ecossistema. Tanto que esse ecossistema de conexão de empresa, de academia e de governo é o exemplo que o mundo todo segue para criar os seus ambientes de inovação. O Brasil tem os seus modelos também. E eu quero trazer para vocês o exemplo de uma pesquisa gerada na academia que virou um produto. O Humberto Ferraz é um professor das ciências farmacêuticas da USP de São Paulo. Ele desenvolveu um antiemético, um medicamento para enjoo, e licenciou para a Biolab, uma indústria farmacêutica 100% nacional, que criou, então, o Vonal Flash, um medicamento bem utilizado aí para pessoas que sofrem de enjoo, para pessoas que estão, por exemplo, em tratamento terminal, que não conseguem engolir, mas conseguem ter um medicamento que dissolve embaixo da língua. Só em 2022, aproximadamente 18 milhões em royalties a USP recebeu. Mais de 95% de royalties da USP vem somente deste produto. Mas nós temos outros exemplos, além da transferência da tecnologia que pode acontecer, como, por exemplo, um pesquisador abrir a própria empresa. E aí a gente tem um exemplo muito bacana em Minas Gerais, que é o Nibus Viana, professor da ciência da computação, aposentado da UFMG, que criou várias empresas. A primeira dele foi vendida para a Google. A Google se instalou na América Latina, em Belo Horizonte, por causa dessa empresa. E ele não parou por aí. Ele foi abrindo outras
abriu a Kunumi, uma empresa que estava incubada no BHTech, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, vinculado ao UFMG, que trabalha com inteligência artificial para operadoras de saúde como Unimed, para bancos. É uma spin-off acadêmica, porque ele explora uma tecnologia que ele desenvolveu no laboratório e que recentemente a empresa foi adquirida pelo Grupo Bradesco. Então, nós temos modelos onde a ciência ela pode gerar um conhecimento, isso gera uma propriedade intelectual e é transferida para uma terceira empresa, uma empresa terceira, por exemplo, explorar. Ou o próprio pesquisador decidir em abrir a empresa. Então, quais seriam as ferramentas ágeis que nós teríamos para modelar negócios? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei decidido que eu queria transformar as minhas pesquisas em modelos de negócio. Foi uma mudança de mindset que eu tive. E como fazer isso? Então, eu fui atrás de conhecimento. Eu participei de vários programas de pré-aceleração, me aproximei do Sebrae, me capacitei e vou compartilhar com vocês algumas das ferramentas que o pesquisador ou o estudante ele pode utilizar para poder modelar um negócio. E a gente começa pelo canvas do modelo de negócio. É uma tela de pintura. Isso significa canvas. E esse canvas do modelo de negócio ele surgiu por um empreendedor da Suíça, Walter Wilder, que durante a sua passagem pela Harvard Business School, estudou mais de 400 empresas e empreendedores do mundo inteiro, alguns brasileiros, inclusive. E ele identificou que para uma empresa ter sucesso, ela precisava dar atenção a 9 blocos. A 9 coisas principais. Oi. Paulo, só um minutinho, eu vou só orientar o pessoal, porque tem algumas imagens que estão pequenas do jeito que está aqui, eu vou orientar eles como é que faz para aumentar. Só um minutinho, desculpa te interromper. Pessoal, que estão nos assistindo, tem umas imagens muito interessantes, mas que parece pequena pela URNP. Então, eu sugiro que vocês passem o mouse na parte, perto do slide, aí na parte direita, tem um ícone que você vai passar o mouse, vai sair a seguinte frase: abrir compartilhamento de tela em nova janela. Aí vai ficar a apresentação em tela cheia, vocês conseguirem ver as imagens de forma bem completa. Então, do lado direito, mais ou menos no meio da tela, do lado do slide, passar o mouse no primeiro ícone e vai aparecer abrir compartilhamento de tela em nova janela. Aí você consegue ver em tela cheia. Então, desculpa, Paulo, pode continuar. Obrigado. Então, esse canvas do modelo de negócio, ele tem 9 blocos, mas que estão distribuídos em 4 perguntas, que são: para quem é o seu negócio, o que é o seu negócio, como é o seu negócio e quanto é o seu negócio. No para quem é o seu negócio, a gente sempre começa pelo segmento de clientes, porque o cliente é o que paga pelo seu produto, processo ou serviço. Quem é o seu cliente? São homens, são mulheres, são adultos, são jovens? São empresas? São pessoas? E aí, quais são os canais? Ou seja, como que o seu produto ou processo chega até o seu cliente? Você precisa de distribuidores? Então, um produto biotecnológico produzido em São João del Rei precisa ser entregue em Manaus. Como que esse produto chega lá? Vai ser por distribuidor? Vai ter um representante comercial lá divulgando o produto? Vão ter redes sociais? Isso são os canais. E o relacionamento com o cliente? Vai ter um pós-venda? Vai ter um SAP, um serviço de atendimento ao cliente? Como é que os clientes tiram dúvidas sobre o produto? Ou reclamam, ou sugerem novas melhorias para o produto? E aí a gente fecha, então, para quem que é o seu produto. Aí nós vamos agora para a pergunta: o que é o seu negócio? Qual que é a proposta de valor? Ou seja, qual benefício você entrega para o seu cliente? O produto, ele, ao invés de ser aplicado 2 vezes ao dia, você tem um produto que é uma vez por semana? É uma vacina que você aplica a cada 6 meses? É um medicamento que tem uma liberação controlada? É um produto que é mais barato? Um produto que usa um material mais firme? É um aplicativo com mais funcionalidades? Qual que é o benefício? Qual valor o seu cliente enxerga no seu produto? Por que o seu cliente vai comprar de vocês e não vai comprar de outra empresa? Aí a gente vem para o como.
Quais são as parcerias-chave? O seu produto, ele é um produto biotecnológico, então quem são os fornecedores de insumo? Ah, é um hardware? Quem são os fornecedores dos componentes do hardware? É um software? Quem é o meu parceiro principal para desenvolver esse software? Eu vou ter um parceiro-chave, por exemplo, uma outra empresa que vai me ajudar na divulgação do meu produto. E aí a gente vem para o bloco das atividades principais, que é o seguinte: o que a sua empresa faz? Ela tem um produto, ela tem um processo ou um serviço? E os recursos principais, ou seja, qual recursos humanos vocês precisam para essa empresa dar certo? É um produto biotecnológico, então eu vou precisar de alguém com alta capacidade intelectual, vou precisar de doutores, pós-doutores. Ah, eu vou só montar, juntar dispositivos, componentes para ter um dispositivo, então eu não preciso de um recurso humano altamente capacitado. Então é muito importante definir que tipo de recurso humano. E também de infraestrutura. Eu preciso de um galpão? Eu posso alugar um galpão ou eu tenho que construir? Eu posso eu dependo de quais equipamentos? E também recursos financeiros. Quanto que eu preciso para o meu negócio? E aí a gente vem na última pergunta, que é o quanto, que envolve a estrutura de custos, que são os custos fixos e os custos variáveis. Então eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar salário, eu tenho que pagar o distribuidor, eu tenho que pagar o influenciador digital. Eu vou ter um diretor de marketing, eu vou ter um diretor jurídico, de qualquer estrutura de custo, para a gente chegar na última pergunta, que não é a menos importante, que é a fonte de receita. Como que vamos ganhar dinheiro? É a venda por quilo, por tonelada? É por unidade? É um pacote com 6 unidades? É o download do aplicativo? É a assinatura? Esses 9 blocos, eles são fundamentais e devem ser validados. A gente cria a hipótese e depois vai a campo para validar, para realmente saber se essas hipóteses elas são corretas. Mas, por incrível que pareça, quando surgiu esse modelo de negócios do tipo Canvas, ele surgiu lá nos anos 2008, foi publicado um livro, tem um livro sobre isso, mas um movimento paralelo acabou surgindo, tendo, por exemplo, Steve Blank, da Universidade de Stanford, como um dos principais, e também o Eric Rice, tem livros sobre isso, vocês podem consultar depois, que trouxe o chamado movimento de startup enxuta. Nesse movimento de startup enxuta, eles perceberam o seguinte: mas eu estou criando uma empresa ainda, eu não sei quem é o meu parceiro-chave, eu não sei ainda que relacionamento eu tenho com o cliente, porque eu ainda não tenho um cliente, eu não tenho ainda muita certeza sobre os meus recursos-chave e a minha atividade-chave. E aí eles trocam esses 4 blocos, ao invés de relacionamento com o cliente, é a vantagem diferencial, ou seja, você tem uma patente, você levou 6 anos para registrar o seu produto numa agência reguladora, uma Anvisa, por exemplo. Você está 6 anos na frente do seu concorrente. Então, o que vocês colocam de vantagem em relação aos seus concorrentes é o que a gente coloca aqui. Um registro de software, prêmios, uma equipe super competente. No lugar de parceria-chave é o problema. Que problema a sua empresa resolve? Qual que é a dor de mercado? Qual que é a necessidade das pessoas, a necessidade do governo, a necessidade das empresas? Para daí sim você, no lugar de uma atividade-chave, você definir a sua solução. A sua solução é uma nanopartícula que vai liberar um fármaco de forma controlada. A sua solução é um biosensor que vai detectar, por exemplo, antibiótico nos rios. A sua solução é um aplicativo de celular que vai melhorar a experiência do paciente, por exemplo, no SUS. Ou é uma solução que vai tratar resíduos que são liberados de um setor industrial. É clareza na definição da sua solução. Ela é um produto, ela é um processo ou ela é um serviço? E aí, no lugar de recursos-chave, a gente tem as métricas. Então, a gente começa pensando num problema. E para que a gente possa entender qual o problema, é muito importante vocês primeiro saberem o que vocês têm de interesse em trabalhar.
É a indústria de cosmético? É a indústria de alimentos? É a indústria do agronegócio? É a indústria na área de farmacêutica? É da engenharia? É da engenharia civil? O que vocês têm interesse? O que é uma paixão para vocês atuar? E aí, focar primeiro no problema. Mapear os problemas, fazer benchmark, conversar com as empresas, entender o que é uma necessidade. Então tem que estar conectado, tem que estar conversando com empresas para entender isso, participar de ecossistemas locais de inovação. E aí sim, assegurar que o que você procura é uma necessidade das pessoas, do governo, das empresas. Em vez de eu quero fazer isso. Isso é fundamental, o primeiro passo. E aonde ter ideias? E aí eu trago para vocês esse livro, Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias, uma breve história da inovação. É incrível e é uma mudança de paradigma, entender que as ideias, elas têm um mecanismo de surgimento. É o acaso que favorece a mente conectada. Que, na verdade, era uma frase do Pasteur que era: o acaso favorece a mente preparada. Então, ele faz uma brincadeira aí com a frase: nós temos que estar conectados. E olha, as boas ideias surgem da colisão. O Johnson chama esse processo de colisão de palpites parciais. Eu tenho um palpite, eu vou encontrar com o André, vou tomar um café com ele, e aí a gente vai conversar, e aí a minha ideia melhora, e a ideia dele também melhora. Não tenham medo de contar as ideias de vocês. O que vocês não vão contar é o segredo industrial. Se você está desenvolvendo um licor de uma determinada fruta, mas que na hora que você coloca na boca tem um frescor, porque você adicionou algo que ninguém precisa saber, ok, você diz isso: olha, eu estou com um licor, ele dá um frescor, mas você não vai dizer o que você está usando. Então, não é a revelação do segredo industrial, mas é já o contato com as pessoas para elas já irem já dando palpite, você já ir trocando ideia. Tanto que as grandes invenções criadas pela humanidade não resultam de prodigiosos talentos individuais ou de mentes superiores isoladas, mas de ambientes propícios onde possam florescer. Ambientes que são férteis em pensamentos originais, como os laboratórios científicos, mas também as redes de informação na internet, os espaços de coworking e as cafeterias. Na história da humanidade, quando a bebida alcoólica era muito vendida, os uísques na Europa, as pessoas saíam do trabalho, começavam a beber uísque e ficavam bêbadas. E aí não havia troca de ideia. Quando os cafés surgiram em Paris e em Londres, esses ambientes que não envolviam a bebida alcoólica acabaram sendo momentos propícios para troca de ideia. E ideias sendo aperfeiçoadas e aí gerando grandes desenvolvimentos. Uma vez detectado o problema, a gente então vai propor uma solução para esse problema. E aí eu trago para vocês o Design Thinking. Para que o Design Thinking aconteça, nós temos que ter uma solução que tenha 3 princípios. Primeiro, seja um desejo das pessoas, que o negócio seja viável. Não adianta você propor um negócio que é muito caro ou tecnicamente impossível, e também a tecnologia seja fácil. Então, a solução que usa o Design Thinking, ela estuda a desejabilidade das pessoas junto com a viabilidade do negócio e a feasibilidade da tecnologia. É aí que a gente vai ter uma solução de Design Thinking, ou seja, utilizar o conceito de Design Thinking para propor soluções. E esse Design Thinking ele tem 3 pilares. É a empatia, entender para atender às necessidades do cliente, é se colocar no lugar do cliente, é você ir aonde o problema acontece, fazer uma imersão no lugar, observar, obter insights e transformar esses insights em produtos, processos e serviços. Após a empatia, num processo de colaboração, vai ocorrer a co-criação de soluções customizadas. São equipes multidisciplinares, são equipes complementares. Inclusive, até um cliente pode fazer parte desse processo criativo. E o terceiro pilar é a experimentação.
Estabelecer ondas de implementação com acompanhamento total da consultoria, ou seja, se é um dispositivo, eu vou começar a fazer impressão 3D para obter já um dispositivo que possa ser testado pelas pessoas. Se é um aplicativo, eu já vou, com as funcionalidades básicas, iniciar o teste. E no caso das ciências da vida, vamos iniciar as provas de conceitos e testar o fenômeno, se é um antimicrobiano ou qualquer outra propriedade. Mas é importante que durante o processo de obtenção da solução a gente leve em consideração esses 3 pilares. E, claro, um conceito de startup enxuta é ter a ideia, construir para elaborar um produto, medir esse produto com o cliente para obter dados e aprender com isso e melhorar a ideia. Eu visitei uma startup de um brasileiro que fez o doutorado dele no MIT, ele desenvolveu um dispositivo para fazer análises, exames de vista, e ele imprimiu 360 protótipos. Ele colocou no mercado antes de chegar no 360. Ele foi imprimindo, já foi testando, e se você coloca um produto no mercado, um dispositivo, e você não se sente envergonhado, é porque você demorou para colocar no mercado. Agora, isso não acontece com ciências da vida. A gente não pode, num laboratório, achar uma propriedade antimicrobiana de um produto e sair testando nas pessoas. Então, a gente tem toda uma rota ainda de ensaios clínicos. Mas para dispositivos, aplicativos, então quem é dessa área e está assistindo, a gente pode utilizar esse Lean Startup, esse ciclo da Lean Startup. A gente também tem um outro mecanismo de entender o cliente. E o mapa de empatia é a ferramenta hoje mais utilizada, é se colocar no lugar do cliente, imaginar as hipóteses e depois validar. Então, se vocês querem um produto no mercado, estudem o cliente. Entendam o que ele vê, os ambientes, os amigos, o que o mercado oferece, o que ele pensa e sente, o que realmente conta, princípios, preocupações e até aspirações, o que ele escuta dos amigos, do chefe, dos influenciadores, o que ele escuta do consumidor, por exemplo, final, se ele é empresário de uma empresa, o que ele fala e faz, a atitude dele em público, a aparência, o comportamento com os outros, isso ajuda a gente a entender o nosso cliente. Para propor, inclusive, estratégias até de marketing ou desenvolver produtos que sejam a necessidade deles. Então, a gente tem que acabar entendendo a dor. Quais são os medos, as frustrações, os obstáculos? E os ganhos, o que eles desejam ou necessitam, a forma de medir sucesso para eles, medir obstáculo. E também elaborar a proposta de valor utilizando uma outra ferramenta que é o Canvas da proposta de valor. E aqui do lado direito a gente entende o que é o cliente, para o lado esquerdo aqui desse slide, a gente poder falar do produto, que é elaborar a proposta de valor. É uma frase, não é um slogan. E aí a gente conecta a tarefa do cliente, como ele resolve o problema hoje, com o produto e o serviço que você quer oferecer. Quais dores de mercado ele tem? E aí vocês vão propor os aliviadores da dor. Eu tenho que aplicar o medicamento 2 vezes ao dia. Poxa, eu vou propor algo que é 1 vez por semana. Isso é um alívio de dor. Ou os ganhos que ele espera, e você vai fazer criadores de ganho. Um cliente meu, ele quer se locomover, então ele espera ter um carro. Mas se você colocar que esse carro vai estacionar sozinho, é um criador de ganho. Ou seja, o que você pode fazer para surpreender a expectativa do seu cliente? Isso é muito importante para você poder criar a proposta de valor, que é o benefício que você entrega. É o que vai fazer com que o seu cliente escolha o seu produto, processo ou serviço em detrimento ao outro. E também se organizar utilizando essa ferramenta, que é o Kanban, onde você coloca suas tarefas em aberto, numa coluna, visual. Então, você pode fazer isso num quadro, você pode fazer, inclusive, em algumas ferramentas, inclusive de computador, e aí você vai mudando a posição conforme vai avançando. Então, você tem lá uma primeira tarefa que você definiu, aí ela vai para a negociação, depois ela vira uma tarefa em andamento, e ela foi entregue, foi finalizada. É uma maneira de organizar as ações, para a gente saber se as ações estão sendo feitas.
E, além dessas ferramentas, é muito importante a participação em programas de pré-aceleração. São oportunidades de acelerar o negócio. Nós temos vários exemplos. Eu trouxe para vocês somente o que está disponível hoje em Minas Gerais. O Acelera Divinópolis é um exemplo que a Prefeitura de Divinópolis faz para ideias. Você não precisa ter a empresa constituída ainda. A GrowBio já é para a empresa que já tem CNPJ, que é da Fundação Biominas. A Bio Startup Lab também é um programa de pré-aceleração. Você não precisa ter CNPJ ainda no início. GrowBio e Bio Startup é da Fundação Biominas, então é mais para ciências da vida. A FIENG Lab foi a primeira federação de indústria do Brasil a propor programas de pré-aceleração. Eles têm um voltado para a indústria 4.0, que é o FIENG Lab 4.0. Quem é da área de lácteos, tem o sistema Inova Lácteos, que é feito lá pelo grupo do Ecossistema de Inovação lá de Juiz de Fora. O Scalice, que é um programa de escalonamento de tecnologia proposto pelo INCT Midas, do professor Rochel, na UFMG. A PUC de Minas tem um programa de pré-aceleração de negócios, que é a PAN. E o mais recente, que é o Sebrae, e o Sebrae tem mudado também o seu mindset para atender startups, e atender spin-offs, e eles lançaram o Inova Cerrado Ideação. E oportunidades de subvenção econômica. Poxa, eu tenho uma tecnologia e se ela é de base científica, ela precisa de investimento. Então, a gente tem programas como o Centelha Minas Gerais, exemplos de já empresas da UFCJ que fazem parte, já fizeram parte. A terceira edição está aberta. A subvenção econômica também pode vir da FINEP e o Compete Minas, que também nós temos exemplos de empresas e grupos de pesquisa da UFCJ que têm aprovado. São oportunidades, são subvenções econômicas, mas que tem uma contrapartida, que pode variar de 5%, 10% e tudo vai. E, claro, né, nós temos uma incubadora de empresas, a Indetec, localizada no Campo Santo Antônio. Nós estamos exatamente aqui nessas portas, aqui, janelas. Nós temos uma certificação CERN-1 da Amprotec, é um selo de boas práticas, é um selo validado nacionalmente. Não são de mais de 300 incubadoras, nem 60 delas têm a certificação. Então, isso é um motivo de orgulho para a UFCJ. E a gente acabou de ser recertificado CERN-1 e estamos nos preparando para o CERN-2. Agora eu vou falar sobre o que eu faço no meu laboratório, buscando, a partir do conhecimento científico gerado, transformar isso num produto, transformar isso num negócio, seja abrindo empresa ou pensando num co-desenvolvimento para posterior licenciamento da tecnologia. Já havia dito para vocês, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei decidido a transformar as minhas pesquisas em modelos de negócio. Então, eu dividi em 3 grupos. E envolvi os meus alunos de pós-graduação e iniciação científica. Vocês vão fazer parte de equipes e nós vamos modelar negócios. E nós modelamos 3 negócios: as tintas biocidas, os probióticos e os biosurfatantes. Vou contar sobre eles agora. Começar pelas tintas biocidas. A gente sempre começa por um problema. O problema é a infecção hospitalar. E essa infecção acontece porque os micro-organismos estão nos tetos, nas paredes, nos dispositivos médicos. A nossa solução é bem simples. A gente incorpora um polímero altamente agressivo para micro-organismos numa tinta, num verniz, aplica na superfície, o solvente evapora, e se a gente olhar microscopicamente, é como se essa superfície ficasse com espinhos. E aí o micro-organismo, quando ele entra em contato com essa superfície, ele é perfurado, então já com comprovação científica de que ele mata H1N1, herpes e bactérias, e a morte é física, não causando a resistência do micro-organismo. Nós publicamos alguns artigos científicos, isso gerou dissertações, teses, onde a gente demonstra que a gente torna a superfície inteligente, né, como se fosse espinhos, o micro-organismo ele é perfurado. Fizemos isso em catéteres de látex de uso urinário, demonstramos que é alterada a molhabilidade da superfície, testamos tanto
fazendo revestimento interno quanto externo, e foi eficiente e promoveu a antiadesão de biofilme, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, onde o número de colônias diminui alguns ciclos log. Fizemos a mesma coisa também com um outro catéter, só que agora de PVC. Aí aqui a gente já tem algumas imagens para mostrar para vocês que aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, onde não há o revestimento das superfícies, aqui é o titânio, e aí quando a gente aplica o polímero, ela muda a superfície, ela fica com essa superfície. E mostrando que essa superfície ela causa a perfuração. Olha essa imagem aqui, que incrível, mostrando que o micro-organismo ele foi perfurado. Aqui é um esquema, e mostrando que isso diminui a adesão do biofilme quando essa superfície, então, ela entra em contato com o polímero, né? O polímero que eu trouxe dos Estados Unidos, consegui um grupo de pesquisa para fazer a síntese no Brasil. A gente já está fazendo a síntese no nosso laboratório também, que é o DMT. Aqui também mostrando algumas imagens, ela muda, né, o ângulo de contato da superfície, é como se a superfície ela diminuísse o ângulo de contato, é como se espalhasse mais. Então, a alteração da superfície, isso impede o micro-organismo de aderir. Em parceria com a UFOP, a gente usou esse polímero para, inclusive, desenvolver uma nanopartícula. Essa nanopartícula ela tem vancomicina dentro dela, ela tem ácido hialurônico e ela é usada, foi usada, né, para tratamento de infecção ocular. Publicamos o artigo, uma revista de bom índice de impacto, uma parceria com o meu supervisor lá do MIT, o Alexander Kribanov, e a professora Gisele, que conduziu esse estudo lá na UFOP. Com isso surge a Arabutan. O Vinícius foi meu aluno PIBIC 2 anos, PIBIC, se tornou aluno de mestrado, terminou o doutorado semana retrasada, e ele, durante a pesquisa dele, ele também modelou negócio. Aí eu digo para vocês que a formação do aluno que passa no meu laboratório é bilíngue. Ele tem conhecimento de ciência e tecnologia, mas também tem conhecimento de negócio, de business. Na Arabutan, o Marcelo Speziale foi o responsável pelo P&D na síntese, e o Murilo Amaral, com experiência em startups, o diretor comercial. Participamos de vários programas de pré-aceleração. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Tem que ir atrás de conhecimento. Você é pesquisador, aluno de pós, inscreva-se em programas de pré-aceleração de startup. Nós tivemos a oportunidade de participar de vários, em hospitais, por exemplo, como São Francisco de Belo Horizonte, o Movimento Empreendedor Vale do Rio Pará, em Divinópolis, o Catalisa do Sebrae, o Scalice, um programa que a Prefeitura de Belo Horizonte também desenvolveu, e nós ainda não decidimos pela abertura da empresa ou a transferência de tecnologia ou de know-how. Vou falar agora sobre os probióticos. O Brasil é totalmente dependente de importação de probióticos. Probióticos são aqueles micro-organismos benéficos que habitam o intestino. E de onde nós podemos obter os probióticos? De queijo Minas artesanal. São mais de 240 produtores. E quando a gente começou a estudar, em parceria com a professora Juliana, esses probióticos, o que a gente verificou? Que eles estão somente em matriz láctea. Então, a gente começou a depositar patentes, otimizando a produção, usando modelos de sustentabilidade, como o soro de leite, e aí uma sequência de patentes, né, na polpa de cacau, no açaí, depois um com propriedade para matar acne, outra patente também usada num sorbet à base de fruta, e o último com propriedade antimicrobiana, nos definiu como, por exemplo, um grupo de pesquisa que tem invenções utilizando probióticos da nossa biodiversidade. Nós já temos algumas cartas patentes já, né, de patentes que foram analisadas pelo INPI, foram concedidas, artigos publicados, não vou entrar em detalhes, e em 2018 a gente aprova um edital, uma parceria com a PROP, né, de um edital DAI, foi o primeiro edital DAI que saiu, e a gente fez uma parceria com a ChemiUnio, iniciamos o processo de licenciamento da tecnologia, veio a pandemia, e aí eles desistiram. Com isso surge a surgiu, né, a ProBioFull, uma spin-off acadêmica que teria o interesse de explorar economicamente a tecnologia. Participamos também de algumas iniciativas de programas de pré-aceleração, ganhamos prêmio no FIENG Lab, Acelera Mestrado e Doutorado de Minas Gerais, como a startup de destaque.
mas a gente decidiu que nós faríamos o co-desenvolvimento da tecnologia em parceria com a empresa Biolab Farmacêutica, num edital, inclusive, da FAPEMIG de incremento de tecnologia. E aí, o último exemplo são os biosurfactantes. O problema, essa imagem, vocês podem ver, espuma no rio, é detergente químico. Aprovamos também um edital em 2018 da chamada DAI, do CNPq, com uma parceria que é a Farmax. Depositamos algumas patentes, usando a superfície de titânio, aço inox, com esse biosurfactante para impedir a adesão de biofilme também, para evitar a infecção. Então, fizemos em catéteres. E a gente deposita uma patente, foi a primeira patente Universidade de Empresa da UFCJ, em 2021, em parceria com a UFV, com a UFMG, de um processo de obtenção desse detergente biológico, que é o que a gente está produzindo usando micro-organismo. Temos uma carta patente também já da primeira patente, publicamos alguns artigos, e aí surge a Insumo, uma iniciativa, então, minha, junto com o meu aluno na época de doutorado, ele é o Diego, a Maria, bióloga, o Yuri, graduando em bioquímica, ele era de iniciação científica, participamos de vários programas de pré-aceleração. Recentemente aprovamos o Compete Minas, estamos também no Inova Cerrado hoje. Claro que as agências de fomento, elas são fundamentais, porque eles são bolsistas, e participamos da maior competição de empreendedorismo em saúde da América Latina, ganhando o prêmio de primeiro lugar, um prêmio de 100 mil, mais de 50 universidades, mais de 250 soluções. E aí, em 2022, então, a gente abre a spin-off acadêmica Insumo Soluções Biotecnológicas, onde os meus alunos são sócios fundadores da empresa. Iniciamos o processo de licenciamento da tecnologia para insumo, porque a Farmax não se interessou pela tecnologia, ela tinha prioridade, porque a gente tinha um acordo prévio de P&D com eles. Como considerações finais, nós temos que assumir o protagonismo, assumir as responsabilidades, precisamos de engajamento. Precisamos também que mais professores, não são todos, mas mais professores se tornem cientistas empreendedores. Nós precisamos capacitar também, dar oportunidades para o despertar desses pesquisadores e estudantes com relação ao empreendedorismo. Nós precisamos de uma política de inovação forte. Nós temos a nossa política de inovação aprovada com os novos instrumentos em setembro do ano passado. Então, nós temos que agora usar. Nós temos que usar os dispositivos, os instrumentos jurídicos que estão disponíveis, que dão segurança jurídica, tanto para o gestor, quanto para as empresas, quanto para os pesquisadores. E, claro, fazer parcerias com empresas. Termino só falando sobre um livro sobre empreendedorismo universitário, do André Luiz, da UFOP, e eu e mais vários professores da UFCJ são coautores de capítulos. Então, aqui estão os meus contatos, me sigam nas redes sociais. Eu estou sempre publicando sobre oportunidades e curiosidades sobre ciência, tecnologia e inovação. E agradeço mais uma vez o convite e parabenizo aí toda a equipe de organização do evento. Muito obrigado, Paulo, professor Paulo Grangeiro. Nós temos, então, perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Paulo, e colocar, por trazer mais essa semente para a gente tentar implementar essa cultura dentro da nossa instituição, começando pelos alunos de iniciação científica. Eu tenho certeza que, com as suas palavras, a gente semeia isso, né? Claro que é o início, né? Se a gente ocorrer essa mudança que aconteceu com você, mindset, né? Que você teve lá nos Estados Unidos, que você colocou aí no seu relato, se a gente tiver essa mudança já no aluno de graduação, a gente já tem um ganho significativo, né? Porque mudando a sua mentalidade, a sua visão sobre de onde sair a pergunta científica, porque realmente nada adianta eu desenvolver uma pesquisa por curiosidade própria, por uma pergunta que eu tenho dentro da instituição, se a sociedade não está precisando dessa solução. Eu acho que esse é o ponto central de partida para a gente pensar num algo inovador que possa, né, trazer benefício e resposta para a sociedade e gerar lucro e desenvolvimento social e econômico, né? Ô, Paulo, sobre a sua colocação lá, se um aluno agora ele tem, né, essa ideia de ter uma ideia inovadora, queria que você falasse um pouquinho sobre o caminho depois disso. Por exemplo, você falou de abertura de uma empresa e também transferência de tecnologia.
Então, o aluno, junto com o professor, obviamente, ele teria essas duas possibilidades. Você poderia comentar um pouquinho sobre essas duas possibilidades de ele transferir a tecnologia ou abrir uma empresa? Quais os desafios e o que você sugere? O que é mais difícil? Enfim, obrigado. Sua pergunta é muito boa, André, e ela é interessante. É uma tomada de decisão muito difícil, tá? Porque envolve primeiro o seguinte: é patenteável? É uma invenção? Tem uma novidade? Ela tem a descrição do fenômeno bem descrito, né? Atividade inventiva, ela tem aplicação industrial? São os três requisitos para patentear. Ou é um segredo industrial, a gente já tem condições de fazer registro de know-how no nosso núcleo. Então, verificar isso junto ao SEIP, o setor de propriedade intelectual, setor de propriedade intelectual, verificar se é patenteável e se gerou uma patente uma primeira etapa. Né? Então, proteger e depois publicar um artigo. Eu sugiro fortemente que os pesquisadores que, por exemplo, têm descobertas que são novidades, primeiro depositar a patente, depois publica o artigo. Ok, tem uma tecnologia, modele o negócio, use isso nas disciplinas de empreendedorismo, participe de um programa de pré-aceleração, e aí, durante a modelagem de negócio, você vai entendendo mais sobre o negócio para ajudar a tomar a decisão do seguinte: eu vou querer fazer transferência de tecnologia ou eu vou querer abrir empresa? Porque dependendo da tecnologia, é muito caro. E aí, é só uma grande empresa que vai conseguir fazer. Então, eu trouxe para vocês os dois exemplos que eu tenho. Os probióticos seria inviável a gente abrir uma empresa. E aí, porque envolveria ensaios clínicos, envolveria vários processos ainda para escalonamento. E aí a gente teve a decisão de co-desenvolver para licenciar, que é muito importante também, porque se ficar só desenvolvendo sem parceria de empresa, isso diminui a possibilidade de ter a transferência. Então, já tentar casar com o co-desenvolvimento. Agora, no caso da Insumo, a gente participou de vários programas de pré-aceleração. Eu tenho na equipe um engenheiro de bioprocesso, que é o sócio. Então, ele tem condições de fazer isso virar negócio, né, do ponto de vista tecnológico também. Então, isso depende muito. E ter um gestor. Porque para abrir empresa, o pesquisador, os bolsistas não podem ser gestores. Então, tem que ter uma pessoa que não tenha vínculo com o governo. Né? Não é um servidor. E aí, essa decisão ela é muito difícil, André. Mas é importante para se chegar ao momento da decisão ir modelando o negócio. Vou dar um exemplo. Eu fui apresentar para a Kenny Union o produto como se fossem eles clientes. Eles falaram assim: não, a gente quer a transferência de tecnologia. Então, é muito importante pensar o seguinte: poxa, eu não vou depositar a patente para ficar na gaveta essa patente. Vamos modelar um negócio, vamos participar de iniciativas, vamos tentar incubar a empresa. Pode ser que uma outra empresa grande compre, porque você já avançou na modelagem do negócio, você já validou com clientes, conseguiu até clientes. É isso. Muito obrigado, Paulo. Clareou bastante. Então, de forma simplificada, depende muito do que é o produto, o que é a inovação, o que é o processo. Então, acho que tem que avaliar, tem que ponderar, né? O quanto que teria de custo a mais para chegar no mercado, nesse sentido, né? Isso, exatamente. O custo de um ensaio clínico para um estudante, para um professor, enfim, é algo inviável, né? Pensando assim, muito. São milhões, ensaios clínicos são milhões de reais. Então, pode ser que aquela tecnologia, para você conseguir isso como pesquisador, é muito difícil. Mas uma empresa que já tem uma porcentagem do lucro dela destinado a P&D, para ela acessar uma FINEP, dar uma contrapartida para a FINEP e ter o investimento no ensaio clínico é mais fácil do que o pesquisador. Entendi. Não, ótimo. Muito obrigado. Bem esclarecedor, né, a sua colocação. Temos mais 3 questões colocadas no YouTube, Paulo. Eu vou colocar elas aqui. Primeiro, o professor Gabriel Yasbeck coloca que ele depositou uma patente junto com a CEMIG. Então, parabéns, professor Gabriel. Isso é muito importante, né, para a nossa instituição, para o nosso país
Então, parabéns pelo seu trabalho, sempre inovador. Então, gostaria de registrar esses parabéns para todo o grupo do LARGE, né, do grupo de pesquisa do professor Gabriel Yazbek. Considerando isso que ele coloca, professor Paulo Grangeiro, você poderia comentar vantagens e desvantagens no sentido quando ele coloca que ele depositou a patente junto com a CEMIG, né? Quando empresas, quando tem outros parceiros na patente, ou quando você deposita de forma, não sei se é o termo correto, sem parceiros, né? De forma isolada, enfim. Entendi. As vantagens. Gabriel, obrigado. Eu também parabenizo. É importante ter parceria dependendo da tecnologia, ter parceiros, partícipes, né? Como a gente diz. No seu caso, é uma empresa também, a CEMIG. E isso pode acelerar o processo de licenciamento, porque se é com ela, eu abriria já uma possibilidade, e se tiver o PID assinado, o acordo de PID assinado, entrar em contato com ela e verificar se ela tem interesse dessa patente ser transferida para ela e ela explorar economicamente essa tecnologia. Porque a universidade gera o conhecimento, gera a propriedade intelectual, mas ela não pode explorar economicamente. Ela pode ser até sócia de empresa, a gente permite isso na política de inovação. Mas é a empresa que explora. Então, vai depender muito da tecnologia, vai depender do interesse da empresa. Eu vou dar o exemplo da Insumo. Eu tinha um acordo de P&D com a Farmax, mas a Farmax não quis a tecnologia, transferimos para a Insumo. Então, você pode avaliar o seguinte: a CEMIG quer explorar? Sim, ótimo, vamos iniciar o processo de licenciamento. Ela não quer explorar? Aí você pode perguntar o seguinte, você pode pensar o seguinte: então eu vou tentar fazer isso virar negócio. Então é mais ou menos nesse sentido que tem que ser a reflexão. As tomadas de decisões não são simples, são processos muito complexos. Então ele depende muito da tecnologia e depende muito do interesse. Mas é bacana que já tem uma empresa já parceira. E eu vou falar para vocês uma coisa. E quando tem 3 partícipes, o processo de licenciamento ele pode levar meses justamente por causa disso, porque tudo do processo tem que aprovar por todos os partícipes. Então, quanto mais partícipes na invenção, mais complexo fica o processo de licenciamento também, do ponto de vista de burocracia. Muito obrigado, professor Paulo. Professor Paulo, quando não tem uma empresa junto, a chance da patente ficar engavetada, vamos dizer assim, entre aspas, é maior? Não, é relativo também. Por exemplo, as de probiótico, só o FCJ depositou. A gente não tem partícipe de nenhuma outra instituição. Tem a FAPEMIG, né, no caso. Então, assim, isso não é uma regra. E nós conseguimos prospectar uma empresa para fazer co-desenvolvimento, pensando no licenciamento em breve. Porque ela, participando do co-desenvolvimento, ela já vai adquirindo o know-how também da tecnologia e vai tendo a certeza de que aquela tecnologia vai funcionar. Porque uma coisa é ter a definição, a prova de conceito laboratorial. Mas quando a gente começa a subir as escalas industriais, pode ser que a gente precise de mais ajustes e pode ser que não dê certo. Por isso que tem risco. Inovação é risco. E é por isso que a gente depende de financiamento público para poder arcar com esse risco, porque as empresas não vão fazer. E aí a subvenção econômica vem para ajudar. Porque não tem inovação, né? Porque a empresa não vai Não tem inovação. Exatamente. Por isso que existem as unidades Embrapis. As unidades Embrapis, elas ajudam as empresas a desenvolverem produtos inovadores compartilhando o risco. Que é o que a FINEP faz também. Muito bom, Paulo. Temos mais 2 questões, Paulo. Uma é colocada pela Luísa. Ela coloca se tiver um aluno de C ou de mestrado ou doutorado que deseje, né, como começar uma ideia, tá? Qual canal, qual setor que eles podem procurar na UFSJ para tirar eventuais dúvidas? É o seguinte, obrigado, Luísa, pela sua pergunta. Depende do seguinte. Luísa, se você quer desenvolver, por exemplo, uma bengala para cegos, uma bengala eletrônica, uma bengala que tem sensores, e você não vai usar nada da universidade, você vai usar um espaço maker, um laboratório de coworking, você não vai usar nada da universidade. Aí é importante que você procure a incubadora de empresas, a Indetec, para te ajudar na pré-incubação dessa sua ideia. Você pode procurar, você pode tentar modelar isso dentro das disciplinas de empreendedorismo, que pelo menos uma por campus tem.
fique atenta com isso, tá? Porque algumas optativas, pelo menos uma por campus está sendo oferecida na universidade, foi um grande avanço que a gente conseguiu também com isso. Então, isso é uma maneira, sem envolver nada da universidade. Então, isso é uma startup que você está pensando. Ótimo, então você vai buscar apoio na incubadora de empresas, vai buscar apoio nas disciplinas de empreendedorismo. Agora, se é algo que envolva laboratório, você tem que buscar um pesquisador que trabalhe com aquilo e, geralmente, o pesquisador já tem a linha de pesquisa dele, mas eu acredito que tem alguns pesquisadores que podem ter a mente aberta de ouvir a sua ideia e tentar desenvolver uma prova de conceito usando o laboratório da universidade. E aí o caminho também para depósito de patente é via o SEIP, que é o setor de propriedade intelectual, e também pode ser utilizado a incubadora de empresas para ajudar na pré-aceleração de vocês. Muito obrigado, Paulo. Então, o Indetec, as disciplinas de empreendedorismo. Luciana, por favor, para a próxima, puder colocar aí a página do Indetec, por favor. Paulo, para a gente finalizar, né, deu o horário também. A última pergunta é da Laura sobre taxação. Pergunta se a taxação das patentes, tá? Ela pergunta se há alguma taxação forte sobre os produtos desenvolvidos sob patente. Sobre produtos desenvolvidos sob patente, isso. Laura, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. A taxação de patente é porque, assim, quem deposita a patente é a universidade. Os pesquisadores, sejam eles desde iniciação científica que fazem parte da invenção, são somente inventores. Quem paga as taxas é a universidade. E aí, anualmente, ela acompanha o processo, faz o depósito, acompanha o processo, e é a universidade que arca com esses custos. Quando ocorre a transferência da tecnologia, quem passa a arcar com os custos é a empresa que licenciou. Então, se for desse sentido de taxa de depósito, é isso. Eu entendi que é isso, Paulo. E depois que tiver no mercado, segue os tributos normais do país, né? Isso, exatamente. Isso. Exato. Então, professor Paulo, eram essas as questões que foram colocadas. Mais uma vez, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, te agradeço muito. Agradeço os colegas que estão na sala, 15 pessoas, e os colegas que estão no YouTube nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. E já fica o convite aqui, contamos com você no PIBIT em 2025. A gente espera que seja presencial para a gente fazer aí também atividades práticas para esses modelos de negócio. Muito obrigado, Paulo. Excelente, eu que agradeço. Obrigado demais, André, por permitir e dar espaço para a inovação em parceria. Somos parceiros, tá? A PROP, a Unetec e todos os nossos servidores, professores, técnicos, alunos, todos, né, com esse pensamento de que a gente pode inovar, sim, a gente tem capacidade, nós temos cases, nós já temos um spin-off acadêmico que acabou de ter o licenciamento em tecnologia, que é a Nanofood do professor Igor. Então, nós já temos cases acontecendo, a gente precisa de mais exemplos. Obrigado demais. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Valeu, tchau, obrigado. Tchau.